Então nós vamos dando continuidade aí a nossa aula. Nós paramos ali na página 17, na página 16, onde nós falamos sobre um texto e veio a tradução literal, né? Que bendito seja o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de todo encorajamento, é aquele que está encorajando a nós em toda tribulação nossa, para habilitar-nos a estar encorajando aqueles que estão em tribulação por meio do consolo com o qual nós próprios estamos sendo encorajados, no caso, consolados, né? Aí nós vimos que o texto, ele vai estar trazendo, dentro da nossa dica exegética, ele nos traz para nós observarmos a ênfase em qual atitude que o texto está nos levando a ênfase, né? Qual a palavra que ele mais está expressando dentro do texto. E nós vimos que ele está falando sobre o consolo, né? Nós vimos ali as variantes da palavra de consolo, que fala, né, que é uma palavra também que, quando vai falar do Paráclito, que é o Espírito Santo, falar que ele é o Consolador, né? Pneumatim, pneumatom, pneumatem, pneumatus, pneumató. Então estava mostrando tudo do lado de Consolador. E aí nós vimos que aquilo era uma atitude do Espírito Santo na nossa vida para consolar uma pessoa que está passando por algum tipo de situação, e como nós recebemos de Deus, isso vem de Deus, e nós automaticamente nós recebemos de Deus e transmitimos, né, essa atitude também para o nosso próximo, né? E nós temos algumas dicas exegéticas, né? Nós falamos a questão de atenção aos tempos verbais, traduzi-los corretamente, né? Encontrar o significado sintático do particípio infinitivo, ou seja, em qual modo que a palavra está sendo colocada no texto, procurar encontrar o meu sujeito, o meu objeto, né? Se ele é objeto direto, e assim sucessivamente. Atentar às repetições de palavras, que é o que nós fizemos, e atentar bastante às preposições e conjunções, que elas também vão nos nortear para entender o tempo verbal também. Então as preposições e as conjunções, elas são importantes também dentro disso. E aí nós temos a sugestão homilética, ou seja, quem é Deus? Ele nos encoraja para sermos encorajadores de outros, ou seja, consolo, né? Aqui no caso, a questão foi o consolo. Então, o consolo que Deus transmite a nós recebemos, nós gozamos do consolo, mas também temos esse consolo dentro de nós para consolar os outros, né? Aí nós temos aí mais um texto, ó. Nós temos ali, ó. Consegue ler? Você fez a sua colinha do... A colinha do do seu alfabeto? Como assim? Escrito tá aqui. Tá, mas você leu? Você treinou? Praticou? Tem que praticar, tem que treinar, tá? Lê lá pra mim no grego em cima. Tá ruim pra ler? Puxa, passa pro lado de cá. Assim, ó. Paulus Desmios Christu Iesu Kai Timóteos Ro Adelfos Filemone Tu Agapetu Kai Sunergo Emon Kai Afia Te Adelfe Kai Axpoto. Continuando. Hã? Tá mais nervoso do que aquele dia um pouquinho, né? Mais fosco. focado. Mais fosco.
Fosco. Não sei. Acho que tá, é porque tá Acho que pequeno. a posição é a posição. É verdade. É a posição. Então aí é Filemon, né? Filemon, capítulo 3, olha lá. Sustration emonticai roiconsum ecclesia haris rumincai eirene apoteu patros emoncai tiriu Iesu Cristo. Aí nós temos o literal, eu coloquei o literal já abaixo, na forma literal, pus no português na forma literal. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo, o irmão, a Filemon, o amado e cooperador nosso, e Áfia, a irmã, e Árquipo, o companheiro de trabalho nosso, e há em casa tua igreja, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso e Senhor Jesus Cristo. Aí agora nós vemos que Paulo ele vai começar essa frase. O que é que ele vai colocar em ênfase aqui dentro deste texto? O que ele está pondo em ênfase aqui no texto? Nós temos ali a palavra desmios, que é prisioneiro, tá? Desmios, prisioneiro. Nós temos a palavra sunergo, sunergo. Deixa eu achar aqui aqui, ó. Sunergo. A palavra ergo vem de trabalho, tá? Ela vem de trabalho, de obra. Ela significa obra, significa trabalho, ergo, tá? Isso aqui é a raiz. Então nós temos aqui o sunergo, que quer dizer que ele é cooperador, ou seja, ele trabalha junto. Ele está trabalhando junto. Então nessa questão que Paulo ele é o prisioneiro de Cristo, ele está colocando desmion. Quando ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, ele é prisioneiro na forma de ser aquele que vai labutar pelo Evangelho, sem ter a sua própria vontade, em liberdade, mas a vontade de Deus. E aí ele vai colocar essa ênfase naqueles que estão ao seu lado, ó. Agapetocai sunergo, o amado e cooperador. E aí nós vimos que ele é o quê? Ele é essa palavra cooperador que está aí, é porque ele está inserido na obra. Ele está inserido no serviço a Cristo. Então Paulo ele se torna um prisioneiro do Evangelho. Nós temos ali, ó, sustrationte, companheiro de trabalho. Esse sustratiote, a raiz estratégia, fala de, que é a raiz dessa palavra, stratiotes, de estratégia, é uma palavra grega que significa, como é que eu posso expressar? Tática de guerra. É a tática de guerra. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro, tá? Ele está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo, tá? Ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele tem os seus companheiros, tá? O seu cooperador, que está no mesmo serviço, e ele usa para eles também esses adjetivos stratiotes, que eles são, que quando está falando de companheiro de trabalho, aqui traduzindo para o português, na verdade ele é companheiro das estratégias de guerra. Você está entendendo que aqui a obra está colocando em ênfase que o Evangelho, o terreno que se prega o Evangelho é um terreno perigoso. Então é isso que ele está colocando em ênfase, o perigo que ele corre em cadeias e prisões do Evangelho, tá? Mas ele não está só ele não está só nessa empreitada, ele não está só nessa guerra. Há uma guerra dentro deste texto. A guerra do
evangelho. A batalha do evangelho. Então, quando ele vai usar aquele termo com Timóteo, né? Que aquele que milita não se embaraça com coisas desta vida, mas se abstém de tudo para agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para a guerra. Então, ele está pondo ênfase aqui nesse texto, aqui dentro dessa exegese que a gente está fazendo nela, é saber que o Evangelho, ele não é um terreno de facilidade. Ele vai trazer prisões, no caso aqui Paulo está falando de prisioneiro de Cristo, mas no ato de ser servo. Porque quando ele, em outras cartas, ele vai dizer assim, eu, servo de Jesus Cristo. Aquela palavra servo é doulo, que quer dizer escravo. Em um ele diz que ele é escravo, em outro ele diz que ele é prisioneiro. Ele é escravo de Cristo pelo Evangelho e ele é prisioneiro em cadeias pelo Evangelho. Servo é escravo. Servo é escravo. No grego, doulo, que significa escravo. Então, quando você lê aquela palavra no Novo Testamento escrito, nas cartas de Paulo, escrito Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque o escravo, ele faz tudo para agradar o seu senhor. Então o cristão, ele não é livre. As pessoas pegam essa questão de a liberdade em Cristo Jesus, que a graça me libertou. Te libertou de quê? Das prisões do pecado. Mas você acaba sendo um escravo do Evangelho de Jesus Cristo, porque você não fará mais a sua vontade. É a vontade daquele que te chamou, daquele que te vocacionou. E aí ele vai usando essas figuras de linguagem, e ele fala, né, da igreja que está na casa de Áfia, tá? De Áfia, e ele está falando dessa igreja, que quando ele fala assim, ó, tecai, roiconsu, eclésia, a casa, a igreja que está na tua casa. E aí ele vai dizer assim, ó, haris rumin kai eirene, graça a vós e paz, da parte apó, teós, patrós rumon, da parte de Deus Pai, rumon nosso, Cai, Kyriou e Iesu Cristo, e Senhor Jesus Cristo. Kyrios, Kyriou, tá? Nós temos que a palavra Kyriou. Kyriou é Senhor. E nós temos a palavra oikon. Aqui ela é o objeto da frase. Aqui é o objeto da frase. Mas aqui é o sujeito. A terminação ou, tá? Essa terminação aqui, ó, ou, ela me indica o sujeito da frase, e esta terminação on, ela me indica o objeto da frase. Tá? Essa terminação sujeito e essa terminação objeto da frase. Então, quando está dizendo que ele é Senhor da igreja que está na casa de Áfia. Quando Paulo está dizendo paz, graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, ele está dizendo que esta paz, que esta graça que eles estão recebendo, ela está dentro da casa da igreja que está na casa de Áfia, porque Jesus, ele é o dono da casa. Porque ele é o Senhor, queria o Senhor foi com. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus.
A igreja é do Senhor Jesus, eclésia. A igreja não é de Ápia, não é de Paulo, não é de Timóteo, não é de Filemon. A igreja é de Jesus. Por isso que ele é o sujeito da frase. Deu para entender aí, mais ou menos? Ele ficou meio confuso. Mas é isso que ele está querendo dizer. Então ele está colocando o evangelho, não é esse evangelho de libertinagem que muitas pessoas olham, veem por aí. Um evangelho de facilidade, de libertinagem. O evangelho, ele nos constrange. Ele tem que nos constranger. Nós somos servos, né? No caso que Paulo disse, na palavra tudo, nós somos escravos de Jesus Cristo. Ah, mas eu sou livre em Jesus. Eu sou livre como? Eu sou livre para quê? Não é simplesmente dizer que eu sou livre em Cristo, né? Não é simplesmente dizer livre de quê, livre como e livre para quê. Essas perguntas têm que ser colocadas dentro desse contexto, para a pessoa entender o que é que o texto está querendo passar para ele. Isso é muito lindo, lindo. Isso aí derruba essa facilidade, né? Que muitas pessoas querem. Tradução literal: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Timóteo, o irmão, a Filemon, o amado, colaborador nosso, versículo 2, e Ápia, a irmã, e a Arquipo, o companheiro de armas. Aí, ó, como é que ele já colocou aqui, ó? De armas, nós falamos de guerra, tá? De armas. Você quer conferir? Pode? Não pode fazer a leitura no seu? Você pode até fazer a leitura nessa viva aí depois, tá? De Áfia, olha lá, ó. É companheiro de armas, né? Estratégia de guerra, noção de estratégia, nosso e em casa sua igreja. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai, nosso e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesta carta, apresenta-se prisioneiro desmiós de Jesus Cristo. Tanto a palavra prisioneiro, desmiós, quanto algemas, desmóis, ambas da mesma raiz terão um papel importante na argumentação do apóstolo no transcorrer de seu pedido. Aí nós temos uma conferência de versículos aqui, ó, deste capítulo aí de Filipenses. Vamos ver qual é o versículo aqui. Filipenses 1 a 3, né? Filipenses, não é Filemon. Carta a Filemon. Não é Filipenses, é Filemon. Filemon, versículo 1 ao versículo 3. E aí ele vai colocar uma ênfase mostrando essa. Ele vai frisar o versículo 9. Lê o versículo 9, 10, 11 e depois o versículo 23. Lê aí. Nessa tradução aqui? Pode ser. Lê. 9, 10, 11 e 23. Porém eu... É Filemon? Filemon. Porém eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho, e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. 10, né? Isso. Minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. 11, né? 11. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Agora do 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui por anunciar a Cristo Jesus. Envia-lhe lembranças. Assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. E nós usamos a palavra cooperadores.
cooperador nesse texto grego aí é o quê? Cooperador? É companheiro de guerra? Ele está na mesma obra, fazendo o mesmo serviço, a mesma obra. Companheiro, a palavra companheiro é que vai remeter àquele que está na mesma estratégia de guerra, com as mesmas armas de guerra. Então, Paulo aqui ele está colocando ênfase dessa prisão, então aqui, ó, a palavra prisioneiro e as palavras algemas é da mesma raiz, ó, desmios, que é prisioneiro, e desmóis, que é algemas. Mas, que prisão é essa? Que algema é essa? Paulo ele está falando da prisão que ele está nela, física? Não, ele já falou aí, acho que no versículo 10 ou 11, não sei, prisioneiro de Jesus Cristo. No 1 ele fala isso, e ele começa fazendo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e foi 10 ou 11 aí, não sei o que você leu aí, ele vai prisar de novo, prisioneiro de Jesus Cristo. 23. 23? É parte do meu companheiro de prisão que também está aqui por anunciar. Não, foi o 10 ou 11 dele. Fechou? Prisão por Jesus Cristo. Acho que é o 9. Porém eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho, e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Isso. Por causa de Jesus Cristo. Então ele está prisioneiro, não é a prisão que, por mais que ele esteja dentro da prisão, mas ele está fazendo o quê? O que ele está colocando? O que ele está fazendo uso de quê? Nós estudamos que para você fazer uma boa exegese, a gente não tem que entender o contexto que o escritor está vivendo. Ele está dentro de uma prisão, ele está usando a linguagem do local que ele está para falar sobre o seu ministério, ou seja, sobre como ele está no Evangelho. Então, por isso que ele vai usar eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está preso fisicamente, então ele está fazendo uso do lugar geográfico, do momento geográfico que ele está, né? Físico, do local que ele está, para poder escrever, para que os irmãos entendam do que ele está falando. E ele tem com ele Onésimo, ele tem com ele outros que estão na mesma situação, que estão por causa do mesmo trabalho. Foram presos por causa do Evangelho. A gente já está até trabalhando um pouquinho de exegese, né? Bacana, hein? Olha, prisioneiro de Cristo Jesus, desmios, Cristo Iesu. O genitivo Cristo Iesu pode ser tanto possessivo, ou seja, é aquilo que eu falei, né, do possessivo também meu, se eu expliquei também ali, tanto para mostrar a terminação ou tanto para mostrar que é o sujeito da frase, como também para mostrar a ação possessiva, né, de Deus, de Jesus Cristo, de Paulo, do Evangelho. Então vai ter essa terminação ou, então é sempre posso, né? Isso é tirado da biografia do Wallace, 2009, página 81. E então teríamos a ideia de que Paulo é um prisioneiro que pertence, aí eu coloco em parênteses, né? Pertencido por, que pertence a Cristo Jesus. Também com um possível significado de Cristo ser aquele que o prende. Então ele está preso no Evangelho. A partir do momento, né, nós vamos ver que Paulo, o desejo dele, essa prisão em cadeias que o texto coloca diante de nós para pregar o Evangelho, nós vamos ver que vai ter momentos que Paulo, ele se sente tão na obrigação que ele vai dizer assim, e ai de mim se não
pregar o evangelho. Ai de mim! Porque ele está vendo que mesmo ele, às vezes, na hora que ele estiver na debilidade, tanto é que na prisão, tá? Nós temos uma de suas cartas, ele vai saudar os irmãos da casa de César. Ele está preso, ele está preso e na prisão ele vai ganhar, tá? Ele vai converter através da ministração soldados romanos e pessoas que são do lado de César, do imperador. Ele vai conseguir, ele preso fisicamente, ele ainda vai angariar para o reino de Deus vidas. Por quê? Porque ele é um preso do evangelho. Então ele está preso fisicamente, mas ele está preso também no evangelho, porque o evangelho o constrangeu.